amigos da TV Câmara, estamos começando mais uma edição do Café e Prosa, esse podcast especial que traz as personalidades da nossa cidade, Florianópolis, no contexto envolvendo os serviços prestados, as histórias, enfim, tudo que acontece na nossa ilha de Santa Catarina. E hoje a gente tem uma convidada super especial, a querida Roseli Pereira, nascida na Armação do Pantano do Sul, lá no nosso sul da ilha. Ela que é educadora, pedagoga, professora, com muitas causas na sua trajetória de 42 anos de serviço público, atuando em várias áreas, em prol das mulheres, no turismo, na assistência social, mas sobretudo na cultura, que a Roseli é um dos grandes símbolos nossos do folclore, que tanto a gente acompanha desde a infância e na história da nossa cidade. Isso quando os açorianos chegaram aqui e nos deixaram esse belíssimo legado. Roseli, é um prazer imenso te receber aqui no estúdio da TV Câmara para essa conversa no programa Café e Prosa. Prazer é todo meu, né? Agradeço muito aqui à Câmara de Vereadores, à presidência e a você, Bion, pela oportunidade de estar aqui hoje, falar um pouquinho sobre as minhas vivências, as minhas histórias, né? No âmbito profissional, como líder comunitária e como moradora de Florianópolis. Maravilha, vamos começar pelo seu início lá no sul da ilha. Você, na infância, já tinha esse contato direto com o folclore? Sim, por nascer numa comunidade do sul da ilha, que traz toda a história, né, que vem de geração em geração, da nossa cultura local, como as festas do Divino, a própria renda de bilro e outras tradições da ilha. Então, desde menina, eu sempre participei de todos esses movimentos culturais que estão presentes na vida de todos nós, nas nossas comunidades, desde a renda de bilro, que aprendi desde aos 7 anos de idade com a minha tia, né? Além disso, também as festas do Divino, participando desde o momento onde se faz o peditório, a passagem da bandeira, até o dia da festa do Divino. Eu mesma já fui daminha da própria festa, já carreguei o manto da rainha, né? E participei ativamente. E hoje também, como ativista na cultura, tenho acompanhado as festas do Divino Espírito Santo do município para que a gente possa fortalecer cada vez mais. A gente sabe que a questão religiosa, ela ainda é muito preservada e muito presente aqui na nossa cidade, no litoral catarinense, pois a colonização açoriana já chegou há muito tempo e o brasileiro é um povo muito católico, né? Então leva muito a sério isso. E aqui em Floripa, nos municípios vizinhos, com a questão da festa do Divino e as outras tradições, isso dá para perceber que é mantido à risca. Agora, o folclore, né, a impressão que se tem que é uma luta mais árdua para manter isso, né? Não sei se eu estou certo ou estou errado. Sim, o folclore, né, os fazedores de cultura da área da cultura popular vem fortalecendo cada setor desse, né, cada área dessa, através do repasse dos saberes tradicionais dos nossos mestres. Então, a gente vem buscado, como alguém também que sou da área da cultura popular, fortalecer essas tradições, né? Hoje, no município de Florianópolis, vem se cuidando para que as nossas culturas se perpetuem, né? E para isso nós precisamos salvaguardar. Uma forma de salvaguardar é o reconhecimento pelo município do modo de fazer dessas tradições como patrimônio cultural
imaterial de Florianópolis, como, por exemplo, hoje nós temos registrados no município de Florianópolis o Terno de Reis, as festas do Divino, a brincadeira do boi de mamão, os engenhos de farinha, entre outras tradições que ainda são existentes no município, e cada vez mais a gente procura visibilizar e fortalecer. Tudo isso que você citou agora já é, por lei, patrimônio material? Na realidade, a legislação que vem do governo federal não é lei, é registro, né? Então, cabe à Secretaria de Cultura, a Fundação Franklin Cascais, fazer todo o processo de reconhecimento e legitimação das culturas populares através do registro. Então, a sociedade civil, ela solicita, né, esse pedido na Fundação Franklin Cascais, é feito toda uma pesquisa, um dossiê, né, de toda essa manifestação, e aí é feito o reconhecimento através de todo o processo de legitimação, né? Você acha que essa legitimação não deveria ter sido feita já há um bom tempo, devido à importância da cultura, do folclore? Sim, essa legislação ela já vem acontecendo já há algum tempo. É um processo que a própria comunidade tem que sentir a necessidade, e a preocupação do governo municipal, no caso da prefeitura, fazer esse reconhecimento. Então, o processo, ele vem acontecendo sim, algumas manifestações já estão registradas, e há de se pensar também na continuidade desse processo de agora confundi. É uma palavra difícil, patrimonialização, nem corta essa parte. Não. Envolvendo patrimônio. Envolvendo patrimônio, né? A gente tem patrimonialização. Perfeito. Patrimonialização. Patrimonialização. Perfeito. Palavra difícil. Difícil, né? Porque não adianta só registrar, né? Tu tens que criar mecanismos para que esse patrimônio ele se perpetue. Então, como que a gente pode realizar mecanismos, né? A gente a prefeitura coloca no seu orçamento recursos para estabelecer projetos para perpetuar essa tradição e para que os mestres e fazedores de cultura possam fazer esse repasse de conhecimento para que a tradição não morra. Pois é. A gente sabe que a cidade de Florianópolis, a grande Florianópolis, a região tem mudado, né? A gente vem num crescimento grande, um crescimento populacional, empresarial, enfim, a vinda de outras culturas, pessoas de outras regiões do Brasil. Você acha que a tradição do folclore, das manifestações culturais, ela pode ser mantida com essa mudança que a gente tem visto, ou há barreiras, há obstáculos? Como é que você pensa, como é que você vê o futuro das manifestações culturais? Eu vejo que é algo a se perpetuar, sim, porque hoje Florianópolis é reconhecida como uma cidade criativa, né? E creio que o turismo ele está muito linkado à questão cultural e à economia criativa. Então, para fortalecimento do turismo, também há de se pensar em políticas culturais. Porque quem vem a Florianópolis ou vai a qualquer cidade do mundo, o que ela quer ver é a essência dessa cidade, o que ela tem de tradições, qual é a cultura dela, conhecer os seus museus, as suas galerias, né? E é nesse sentido que Florianópolis avança, de pensar no turismo de experiências, onde quem vem a Florianópolis possa conhecer o modo de fazer de uma renda de bilro, conhecer a brincadeira do boi de mamão, que hoje está muito forte. Hoje nós temos mais de 10 grupos de bois de mamão. Já teve mais?
Eu não sei se teve mais, mas eu acredito que agora eles estão muito mais organizados. E Você usa a expressão brincadeira, né? Interessante. Uns usam dança, você fala brincadeira. É uma questão bem lúdica, né? Bem lúdica, que envolve dança, teatro, né? Envolve a comunicação, a linguagem. E é uma tradição que vem se perpetuando há muitos anos, assim como a Festa do Divino e assim como outras tradições. Por quê? Porque nessa brincadeira e nessas tradições participam crianças, jovens, adultos, e isso é o que faz as pessoas terem uma relação de pertencimento. A partir do momento que ela cria essa relação de pertencimento, a relação com o seu território, com o modo de viver e com as tradições, elas permanecem vivas. Porque tudo isso que você relatou, envolvendo a cultura, a religiosidade, nada disso acontece se as famílias não estiverem reunidas. Exatamente. E muitas das tradições são de cultura açoriana, mas hoje nós temos a presença da cultura negra muito forte aqui no município de Florianópolis, né? Temos um percentual de cultura indígena também muito forte, são mais de 14 comunidades guaranis em todo o município de Florianópolis, na grande Florianópolis. E, além disso, Florianópolis é uma cidade cosmopolita, né? Hoje, Florianópolis... Já é? Já é. Tem uma diversidade enorme de culturas. É claro que a gente busca valorizar aquelas que primeiro já estavam aqui, que primeiro chegaram aqui, né? Que foi o que formou praticamente a nossa identidade local, mas que ao longo dos anos outras culturas foram se integrando. A cidade de Florianópolis realmente sofreu um crescimento muito grande nos últimos 20 anos e caminha para ser cosmopolita como as grandes cidades do Brasil e do mundo. Sim. Né? Temos a nossa essência que envolve os açorianos, temos a força da comunidade negra, que também está aqui há alguns séculos, né, promovendo a cultura do samba, do carnaval, entre outras culturas. Mas essa mudança para o conceito cosmopolita causa um certo rompimento daquele sentimento de província que nós tínhamos, né? Acho que isso está se deixando de lado um pouco, né? Eu acredito que nós temos que respeitar todas as culturas que aqui estão, né? Mas a nossa identidade local, né, dos povos que aqui chegaram primeiro ou estavam aqui, eles precisam ser perpetuados, né? Precisam ser valorizados e cabe a nós, enquanto munícipes, fazer com que isso esteja em evidência, né? Todas as nossas manifestações culturais, fazer com que as pessoas conheçam, porque ninguém valoriza aquilo que não conhece. É verdade. E também o próprio patrimônio público, né? O brasileiro costuma ir para o exterior para conhecer cidades e países históricos, em especial no Velho Continente, na Europa, e lá se valoriza muito isso, a questão do patrimônio, os prédios antigos, a arquitetura, né? E isso está diretamente linkado às manifestações culturais. Sim. Porque quando você fala de turismo, você fala das expressões culturais, mas fala também de patrimônio, né? Há esse link, né? Sim, tanto patrimônio material, né? Material. Que são as edificações históricas, como também o patrimônio imaterial, que é o modo de fazer das pessoas, né? Das nossas tradições. E hoje eu penso que a cidade cresceu muito em relação a isso, né? Hoje nós temos um museu da cidade totalmente tecnológico também, que isso é super importante. Moderno, para que a juventude também se aproprie desses conhecimentos, né, da história da ilha de Santa Catarina. Os nossos equipamentos culturais hoje estão sendo revitalizados, porque existe uma preocupação, né, desses prédios, da revitalização, enfim.
E creio que o município tem avançado muito nesse sentido. E me diz uma coisa, Roseli, você que conhece na palma da sua mão, vamos descontrair um pouco agora, a nossa ilha de Santa Catarina. Onde estão as nossas rendeiras, hein? As nossas benzedeiras, né? Onde está a geografia disso? Elas permanecem naqueles cantinhos tradicionais, no sul, no norte, no leste. Enfim, são imagens belíssimas que a gente pode levar para a história o registro dessas atividades, né? Outro dia uma moça me procurou e disse, eu queria falar com uma benzedeira. Eu disse, Sim. olha, na Lagoa de certeza tem. Aí eu procurei um contato e indiquei uma benzedeira. Então essas figuras peculiares ainda estão no nosso dia a dia, né? Estão. Em Florianópolis, nós temos um catálogo de benzedeiras que foi organizado por uma das benzedeiras, né? A mais nova benzedeira, que é a Camila. E nós temos benzedeiras, sim, em vários cantos da ilha. Temos mais de 10 benzedeiras ainda, né? E temos na Barra da Lagoa, no sul da ilha, no norte da ilha, em vários lugares. As rendeiras também estão em grande número hoje, visto o trabalho que vem se fazendo no município, inclusive com oficinas para repasse, tanto para crianças como para jovens. Então, hoje, a renda de bilro, ao contrário do que muita gente fala, porque desconhece a realidade, a renda de bilro, ela tem se perpetuado através de oficinas que hoje tem no Casarão Bento Silvério, na Lagoa, de oficinas que tem na Unidade Cultural do Rio Vermelho, de oficinas que tem no Centro Cultural do Continente. Então, nós hoje temos muitos projetos no município para o repasse desses saberes tradicionais por mestres e mestras. Então, significa que nós estamos no caminho certo em relação à preservação. Falando um pouco da Roseli, que tem atuação também em outras áreas, né? O cultura e turismo estão muito entrelaçados. E você que é uma educadora, né? Como é que começou a sua trajetória como educadora, defendendo as causas também da mulher, enfim, cada vez mais a mulher com seu espaço no tempo que a gente vive hoje. Sim. Conta um pouquinho da sua história. Então, eu sou moradora da Armação do Pantano do Sul, desde que nasci, sou filha de pescador, minha mãe costureira, né, hoje com 98 anos. E meu pai faleceu quando eu nasci, eu tinha 1 mês, minha mãe ficou viúva e assumiu todo o legado que ele deixou de embarcações, de rede de pescas, de tudo. Pesca da baleia também, né? Ele participou. Participou, não tanto, mas ele tinha uma organização com os pescadores da região, né? Inclusive, morou na minha casa um japonês chamado Noboru Oda, que é o avô do Katumi. Sim. E que trouxe a tecnologia da rede de cerco. E o meu pai foi o primeiro, um dos primeiros a fazer essa rede, né? O que gerou economia em toda a ilha. E estudei toda a minha vida lá, até o ensino fundamental, depois no Instituto Estadual de Educação, me formei professora, voltei a trabalhar na escola que eu fui aluna. Legal. E lá também fui diretora daquela escola por muito tempo, né? Depois da minha faculdade, enfim, aí vinha trabalhar na Fundação de Cultura. Mas sempre atuei com liderança na minha comunidade, né? Seja a partir da associação de moradores, de grupos jovens, na igreja, enfim, a gente acaba sempre iniciando o nosso processo aonde a gente nasce, aonde a gente está. Na verdade você se formou educadora, mas você já vinha com uma cultura na bagagem. E aí essa migração foi mais fácil, né? Foi mais fácil. Até porque na própria comunidade, até hoje, nós temos isso muito forte, né? A nossa cultura local. E quando a gente fala de cultura, por exemplo, o boi de mamão,
a gente vê que é uma atividade muito lúdica e acaba se transformando, fazendo parte da educação das crianças, né? Meus filhos viram o boi de mamão enquanto menores, agora estão voltados para outras áreas, mas ficaram muito tempo prestigiando o boi de mamão na praça, nos locais públicos, na internet também, porque hoje em dia tem a tecnologia. Sim. Então, é uma questão de educação, né? O boi de mamão. A cultura e a educação devem caminhar sempre juntos, né? Hoje também tem o Bairro Educador, que é um projeto que trabalha muito isso, principalmente a brincadeira do boi, né? Hoje temos grupos de bois de mamão infantil. E as próprias escolas têm um papel fundamental no seu projeto educacional de linkar a cultura à educação, né? Porque como que a criança vai ser educada se a escola não reconhece ela dentro do seu território, onde ela vive, onde ela mora, o que ela traz de bagagem. Então, tudo isso há de ser considerado. E a brincadeira do boi de mamão, ela está muito presente na educação. E sobre as histórias na infância, né, na adolescência, você acredita nas lendas? Acredito muito nas lendas, né? Esse legado todo que o Franklin Cascais nos deixou, de todas as histórias de lobisomens, de bruxas, né? Tem uma história lá no Pântano do Sul muito interessante, que tinha um homem que morava no saquinho, que descia todos os dias com um balainho de pipoca. E todo mundo, assim, tinha uma desconfiança de milho de pipoca, que ele era lobisomem. Um certo dia, bem no final da tarde, um pescador desceu para ver as suas redes. Isso era já anoitecendo, não, amanhecendo, bem cedo. Ele olhou assim, veio de lá, do Morro do Saquinho, um cachorro enorme, peludo. Ele avistou aquele cachorro e ficou assustado. E para ele era um lobisomem. Ele pegou uma pedra, tacou-lhe no cachorro. O cachorro saiu morro acima do saquinho com a orelha sangrando. No outro dia, desce o homem com o balainho de milho de pipoca, com a orelha toda machucada. Então não era um cachorro, era um lobisomem. Era um lobisomem. E assim tinham muitas histórias, né? A minha avó saía da Praia do Saquinho, passava pela Solidão, depois ali Açores, Pântano do Sul e vinha. E muito antigamente também as crianças amanheciam com marcas roxas no corpo, né? E aí diziam que eram as bruxas, né? As bruxas que vinham sugar as crianças, enfim, os adultos, né? Que apareciam com as manchas roxas. Então, tem muitas histórias de bruxas, de lobisomem, todas as histórias do Franklin Cascais, que deixou esse legado enorme, né? Agora o Peninha também, que recentemente doou todo o seu acervo para a Fundação Franklin Cascais. E a ideia é que a gente possa perpetuar, criar o Museu do Franklin, criar o Museu do próprio Peninha. Boitatá também, né? Boitatá, Mula Sem Cabeça e outras histórias. Até tem essa história da bruxa. Algumas benzedeiras relatam que elas entravam pela fechadura, né? Pela fechadura. A minha avó, ela queria que a gente dormisse cedo, então ela dizia, vamos fazer silêncio. Vamos, escuta, tem uma bruxa que vai entrar pelo buraco da fechadura, se vocês não dormirem, né? Ou então chegava às 6 horas da tarde, as mães da gente diziam, vamos dormir, porque à noite tem lobisomem, vamos entrar para casa. Então, a gente sabe que isso também era um pouco, assim, de assustar para se ter uma obediência, né? Então... Mas as tradições, elas permanecem vivas até hoje. Mas são questões que marcaram e marcam ainda as gerações, né? Sim. Bruxa fala-se muito ainda, né?
Fala-se muito sobre a questão das bruxas, enfim. E é bonito a gente ver tudo isso preservado e relatado. A própria cultura açoriana, com essas festas maravilhosas do Divino, né? As festas do Divino, a festa de Navegantes, a festa de São Pedro. Isso. Cada comunidade tem um padroeiro, uma padroeira, né? E aí, junto com isso, vem as quermesses, vem a cultura popular, vem as novenas, vem tudo isso que reúne a comunidade. E isso é importante. É, muito bom, muito bom. Você está acompanhando aqui o Café e Prosa na TV Câmara. Lembrando que na responsabilidade técnica aqui nos bastidores, o Felipe Perazini, e a direção-geral da TV Câmara, da Carla Silveira. Roseli, e como é que é lidar com essa criançada toda que consome a cultura popular e a cultura açoriana? Eu vejo você aí há anos participando, organizando eventos, e a criançada prestigia, mas dá trabalho também, né? A criançada prestigia, participa, gosta, tanto que quando temos uma apresentação de boi de mamão, enche de criança, enche de famílias, né? Para nós não é um incômodo, é uma alegria ter as crianças junto, né? E que bom que temos as crianças com tanta vivacidade, com tanta alegria, valorizando a nossa cultura local, né? Tanto que o nosso boi de mamão está até hoje. Está por quê? Porque a cultura vem se perpetuando de geração em geração. Assim também como a renda de bilro, né? Quantas crianças hoje sabem fazer renda de bilro? Muitas crianças, né? Porque querem aprender. Como eu falei, só preserva e só fortalece quem conhece. Sim. Né? Então, por isso que é importante dar esse acesso à cultura às crianças, aos adolescentes, para que essa cultura se perpetue. Agora, os personagens do Boi de Mamão são personagens emblemáticos, né? Eu lembro da infância, vivi isso também, né? Nasci no Maciço do Morro da Cruz, mas tinha essa vivência do Boi de Mamão, dos personagens, da Maricota, da Bernunça. Isso é inesquecível para quem viveu isso, né? E assim será para aqueles que estão vivenciando isso, né? Acho que o Boi de Mamão é a representação maior da nossa cultura. É a representação maior das nossas tradições locais. Tem a festa do Divino, por também ser uma festa religiosa, mas a brincadeira do boi, para mim, é a mais representativa, né? A brincadeira do boi, ela acontece praticamente em todo o Brasil. No norte, o boi bumbá, no nordeste, o bumba meu boi, e no litoral catarinense, o boi de mamão. Né? O que difere são os personagens um pouco, mas todos eles tratam da morte e ressurreição do boi. No litoral catarinense, nós temos a benzedeira. No norte e nordeste, nós temos o pajé, né? No norte, nós temos muito a figura dos pássaros, pela região da Amazônia, aquela coisa toda, né? E no Nordeste nós temos o boi de matraca, o boi de zabumba, o boi do ciclo natalino. Então, temos várias vertentes de bois pelo Brasil inteiro, né? Então, em Florianópolis, por exemplo, nós temos vários grupos de bois de mamão e cada grupo também tem um personagem diferente que representa a sua região. Por exemplo, lá na Armação do Pântano do Sul, o nosso boi tinha o jacaré. Jacaré. Coisa que não tem em boi de mamão nenhum. Ele foi criado por conta da nossa Lagoa do Peri, pela preservação da flora e da fauna. Sim. E assim outros grupos de bois de mamão, né? A sua própria cantoria tem uma diferenciação, né? Eu mesma sou também puxadora de cantoria da minha comunidade. Então, a gente tem, por exemplo, a música da Maricota. Tava na beira do rio, torrando minhas pipocas, ai, 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 ai.
e lá de dentro saiu, e lá de dentro saiu uma baita maricota, ai, 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 ai. E assim vai. Tia Chica mandou me chamar que tenho 3 coisas para lhe dar: pirão de farinha, mingau de cará, peixinho do rio, camarão do mar. Ai, 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 meu boi, ai, 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 ai. Essa é uma música que só tem na comunidade da Armação. E fala sobretudo dos hábitos, dos costumes, da gastronomia. Tudo vem junto, né? A nossa Na cantoria. é maravilhosa, é baseada em frutos do mar, né? E na própria cantoria se improvisa muito, de acordo com a região em que a gente está, onde a gente está apresentando o boi de mamão, né? E aí a gente já joga uma improvisação para alguém que é morador daquela região, já brinca. Isso torna a brincadeira muito mais rica, né? Ô, Roseli, quando a gente vai para o eixo Rio-São Paulo, a gente percebe lá que a farinha é diferente. Sim. E eles gostam da nossa farinha. Como é que está a preservação da nossa farinha, que tem uma simbologia histórica e também um gosto especial, né? Como estão os nossos engenhos? Então, hoje tem um movimento bem forte, inclusive tem uma rede de engenhos de farinha no município de Florianópolis e no estado de Santa Catarina. Eles se organizam entre eles, né, para perpetuar e ter o direito à terra para plantar e para continuar fazendo esse produto que é milenar, que veio com os açorianos. Na época, lá não tinha o engenho de farinha, mas adaptaram através dos moinhos aqui no estado de Santa Catarina. E hoje nós temos muitos engenhos de farinha no município de Florianópolis, né? E ele foi declarado como patrimônio cultural imaterial, e o município está pensando em algumas ações para fortalecer essa tradição. E o pirão? Pirãozinho de água. O pirãozinho, eu acho que foram os açorianos que inventaram aqui, né? Sim. A nossa cultura absorveu a farinha e criou o pirão. Criou o pirão, né? exatamente. O pirão deveria ser patrimônio material? Com certeza. O pirão de água, o pirão de nylon, né? Como todo mundo fala. Mas tem vários tipos de pirão, né? Tem o pirão de feijão, é muito bom. Tem um pirão de feijão, tem um pirão de peixe, tem... De caldo de peixe. Pirão com linguiça. Pirão de caldo de camarão. É verdade. Também... O berbigão também explorado. Berbigão é bom, né? O berbigão também o cultivo do berbigão também está na lista de registro como patrimônio. É porque o berbigão, embora ele exista em todo o nosso litoral e também no Brasil, o nosso é peculiar, ele é diferente, né? Ele tem um gosto característico e a cultura aqui na nossa cidade, né? Pastelzinho de berbigão, né? Pastel, ensopado com chuchu, ensopado com com chuchu, meu Deus do céu, já deu até fome aqui. Mas essa é a nossa cultura, um pirãozinho d'água com um berbigão ensopado é uma maravilha. Muito bom. E são hábitos e tradições que a gente não pode deixar de preservar e lutar para que isso permaneça no nosso dia a dia. Além das nossas ostras também, né? As nossas ostras maravilhosas, reconhecidas internacionalmente. Mais de 90% das ostras, o cultivo é em Florianópolis, né? E ela precisa ficar na água geladinha, né? Sim. Água geladinha para ela crescer um pouquinho, né? Isso. Temos aí em todo o litoral, na Bahia Norte, na Bahia Sul, né? Mais nas baías, né? O cultivo de ostra. Sim. Na região da Grande Florianópolis, enfim. Quem não gosta de uma boa ostra e também de um peixinho frito e um berbigão ensopado. Ô, Roseli, me diz uma coisa. E você também já atuou junto aos idosos e adolescentes, né, na área de assistência social. Como é que você vê esse trabalho que você desempenhou ao longo dos anos, as atividades com a terceira idade, enfim, é uma categoria importante hoje da sociedade. Sim, uma boa parte da população hoje é de idoso, né? A gente vê que a faixa etária ela está ampliando bastante. A minha mãe, por exemplo, tem 98, né? Os idosos hoje estão com uma vitalidade. Longevidade. E
na minha vida profissional, eu trabalhei por um bom tempo na Secretaria de Assistência Social, com projetos voltados à criança e adolescente. Eu fui secretária executiva do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e por lá a gente conseguiu executar muitos projetos vinculados à sociedade civil, né? Além disso, também com os idosos de Florianópolis. Então, além de pensar num projeto que esteja vinculado aos idosos, né, que estão em vida ativa, também aqueles que estão em lugares de longa permanência, que são modo de falar, os antigos asilos, né, que hoje são espaços de longa permanência, né? As ILPIs, que chamam hoje. E participei ativamente na fiscalização desses espaços, né? Na atuação desses espaços para a qualidade de vida desses idosos. Além disso, também do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a sociedade civil e governamental e com os idosos também. Sempre pensando em proporcionar projetos e ações para qualificar a vida das pessoas. Os idosos estão envolvidos também no contexto da cultura, né? Muito. Os grupos trazem muito as suas experiências e contribuem muito para fortalecimento da nossa cultura local. Maravilha. E como é que você vê, você enxerga, né, esse crescimento da cidade de Florianópolis e vê que a cidade se expandiu para as extremidades? Sim. Não é só mais o centro, a parte continental, e tem um crescimento considerável para o norte, agora para o sul da ilha, né? Como Manezinha, qual é a sua consideração a respeito disso, a preocupação, né? Uhum. Que recado pode ser dado para uma cidade que vai crescer ainda mais? Não tem como evitar, né? A nossa cidade é uma cidade que vem se desenvolvendo fortemente, né? Seja no setor criativo da cidade, seja em todos os campos, né? E penso que todos que aqui moram ou escolheram Florianópolis para viver, né, que já se consideram manezinho, pensem que aqui tem uma identidade local, tem a sua história, tem a sua memória, né? E que cabe a nós que moramos aqui valorizar, respeitar, para que toda essa cultura ela se perpetue. É uma outra coisa que eu estava aqui refletindo, que mudou muito no hábito do cidadão florianopolitano, aquele que não necessariamente nasceu aqui, mas mora aqui, a exploração das nossas questões naturais, né? Da nossa beleza natural. Hoje a gente vê muita gente fazendo trilha, coisas que só o manezinho antigo sabia, né? Uhum. O manezinho sabia onde tinha uma cachoeira, onde tinha um mirante para uma boa vista. Hoje tem muita trilha na cidade, né? Tem. E isso as pessoas estão procurando, virou uma atividade. Sim, as pessoas estão buscando esses espaços, né? Há uma necessidade enorme das pessoas, dessa vivência, né? Com o meio ambiente, com as trilhas. E hoje também, além disso, a cultura tem linkado muito com os parques, com as praças, humanizando, né? Então, nós temos projetos lindíssimos e que hoje as famílias saem para visitar esses lugares, para fazer essas trilhas, para vivenciar uma programação cultural que está acontecendo nesses locais, né? Que é um local de convivência da comunidade, das famílias, né? Da população de Florianópolis. A própria Feira de Cascais, que veio para ficar, né? Exatamente. Está acontecendo praticamente uma vez ao mês, né? Agora, em outubro, novembro e dezembro, teremos as próximas edições. Além de projetos que estão praticamente permanentes no Parque da Luz, no Jardim Botânico, ali de Itacurubi,
né? Na própria beira-mar, na área continental, que é uma área que não tem verde praticamente, mas que é um espaço que está sendo muito humanizado, né? E em outros locais também. E uma pergunta curiosa, Roseli, você que é manezinha, açoriana legítima, como estão as nossas igrejas, né? Eu pesquisei alguma coisa sobre as igrejas e os santos que estão nas nossas igrejas. Tem muita coisa bem preservada aqui na nossa ilha, né? Nós temos a igreja Nossa Senhora da Lapa, né? A capela. Chegaram a furtar a imagem da santa e voltou. Sim, mas hoje lá a comunidade é muito ativa, né? Muito presente. E temos ali a igreja de Guadalupe, lá em Canasvieiras. A igreja de Nossa Senhora de Fátima, no Estreito. A igreja, a Capela Santa Ana e São Joaquim na Armação, a Capela de São Pedro no Pântano do Sul, no Rio Vermelho também, a capela também no Campeche, né? Então, hoje, assim, há uma preocupação, como a gente falou antes, na questão da edificação, né? De ter esse cuidado, porque como são patrimônio também, até para o próprio restauro, há de ter um cuidado para a preservação da edificação, por ser prédios históricos, por serem. É que o povo açoriano é muito religioso. Muito religioso. Muito religioso, isso já lá dos idos antigos, do arquipélago de Açores. Você esteve lá já? Já tive umas 3 vezes em Açores. Para mim é como se eu tivesse em alguns pontos de Florianópolis, por exemplo, tu chega lá na Ilha Terceira, em Altares. Quando eu cheguei em Altares, eu me identifiquei como se estivesse no Pântano do Sul. É mesmo? As pessoas nas janelas, o aspecto de cada um, o modo de se vestir. Eu me identifiquei muito com Açores. É impressionante porque já faz muito tempo que os açorianos vieram para cá e parece que eles chegaram agora, né? Os hábitos são os mesmos, né? Há 275 anos atrás, né? E a gastronomia lá? A gastronomia ainda tem muito peixe, né? Bacalhau, né? Muita comida, assim, típica, né? Usa-se muita batata, muito leite, porque tem muito plantio, muito vinho. Então, a gastronomia é um pouco diferente, né? Mas algumas questões vinculadas à pesca, por exemplo, ao cultivo, principalmente de batata, né? E a criação também, a pecuária, a questão do leite, do queijo também é muito forte. Porque o açoriano, ele vivia lá nas ilhas, tem a pesca que é no mar, mas tem a parte rural também. Sim, muito que aí forte. Envolve o gado, o leite. Isso. Né? O leite. E aqui na ilha, nós temos as partes rurais ainda. Temos, né? muitas ainda. Né? Por exemplo, os engenhos de farinha. O Engenho Andrade ainda permanece. Ontem ainda tivemos um encontro de cultura e o Engenho do Jorge, no Rio Vermelho, né? Que mantém viva a cultura local, o cultivo da mandioca e a farinha, enfim. E esse povo, né? O povo açoriano, ele é muito característico. O pescador você consegue identificar com as suas marcas do sol, né? Isso. E você vê assim, esse é nosso. Aquela senhora que caminha com os trajes característicos, essa senhora é açoriana. Sim. E é uma coisa que vai passando de geração para geração, né? Que a gente vê no litoral de Santa Catarina, não é só aqui em Florianópolis, né? Se você for em Biguaçu, na realidade, nós temos colônia açoriana em todo o mundo, né? Nós temos no Uruguai, nós temos em Boston, nós temos no Canadá. Onde tem uma comunidade açoriana, também tem uma casa dos Açores, né? Hoje nós temos mais de 12 casas dos Açores em cada comunidade açoriana.
Então, a gente observa que o governo dos Açores tem feito muito essa comunicação com essas cidades que possui ainda, para que fortaleça essa relação entre Açores e essas regiões. E aqui em Florianópolis, isso tem se tornado muito forte, né? Muito forte. Principalmente agora na chegada dos primeiros açorianos, há 275 anos atrás, que nós estamos comemorando em 2023. E aqui em Florianópolis, nós tivemos aquela mistura de açorianos vindo de lá, mas de outros países europeus também, né? A minha raiz é lá na Ponta Grossa, lá no Olha só. São José da Ponta Grossa, lá no norte da ilha, os Praia do Forte, né? Então, cada um tem uma ligação direta com o povo que veio para cá. Sim. Né? O povo que veio para cá. Muitos poloneses também aqui, né, na Sim. cidade, né? Os alemães, italianos, né? Gregos. Então, nós temos uma diversidade, árabes, né? Hoje, haitianos, senegaleses, né? Venezuelanos. Então, hoje nós temos muitos imigrantes. Muitos. E também americanos, né? Pessoas que vieram morar aqui, né, Roseli? Por ser Florianópolis, né? Primeiro veio a colônia gaúcha com toda a força. Sim. Mas hoje, se a gente fizer um diagnóstico, a cidade recebeu pessoas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, do Paraná, né? E isso vai fazendo com que ela fique cosmopolita. Eu sempre costumo dizer na roda de amigos que a cidade caminha para isso. Você já foi mais afirmativa hoje, dizendo que a cidade já está cosmopolita. Para mim, ela já é, né, cosmopolita, né? Porque ela já tem essa diversidade enorme, né? Mas nós, como moradores daqui, nativos, né? Eu, por exemplo, nascida na Armação do Pântano do Sul, conhecendo a cultura local, como muitos outros, a gente vem fortalecendo cada vez mais na valorização desse território, que é a nossa Florianópolis. Antigamente tinha a festa das etnias, existe ainda? Tinha a festa das nações. Das nações. Encontro das nações. Hoje nós não temos mais o Encontro das Nações, mas nós buscamos trazer toda a cultura que hoje está aqui para também fazer essa troca e haver esse respeito entre culturas, né? Isso é muito importante, né? Muito importante. Eu gostei mesmo aqui no nosso bate-papo, foi quando você fez a cantoria. Cantoria do boi. Mas para o final do programa, você vai fazer mais uma cantoria para fechar. Tá. Né? Ô, Roseli, e o que você me diz, por exemplo, sobre o Terno de Reis? Ele está ainda firme, forte, preservado? Então, de todas as culturas que nós temos em Florianópolis, creio, tanto o Terno de Reis como as cantorias do Divino, nós precisamos trabalhar mais, né? Porque o Terno de Reis é algo bem diferente. Hoje tu não consegue mais sair à noite cantando de casa em casa e fazendo com que as pessoas abram as suas portas. Porque antigamente todo mundo se conhecia e todo mundo conhecia o Terno de Reis. Hoje nem todos conhecem o Terno de Reis e nem todos nasceram aqui e abrem suas portas. É um desafio. É um desafio. Então, embora seja dessa forma, essa cultura ainda se perpetua, sim. Nós temos, por exemplo, no Dia de Reis, um encontro de todos os grupos em Florianópolis e também tem esse hábito ainda dos grupos saírem de casa em casa para cantar o terno, né? Então, busca-se entrar naquelas casas que já conhecem a tradição ou aquelas que começam a conhecer e têm o desejo de receber na sua casa essa manifestação cultural. Naquele tempo, as janelas ficavam abertas das casas, né? Com certeza, a gente esperava o Terno de Reis passar nas nossas casas de madrugada
E lá eles eram muito bem recebidos, cantavam os versos para as nossas famílias, muitas coisas em formato de improvisação, né? E depois também da cantoria era de praxe oferecer um café, uma bebidinha, uma degustação. Então, é uma tradição, assim, que é incomparável. E falando um pouquinho de fé, quem é a tua santa? Ou Olha, santo? como eu sou da comunidade da Armação, eu tenho a Santa Ana e o São Joaquim, que são padroeiros da nossa comunidade, que a gente vem sempre trazendo isso, né, na história, reverenciando e na história de vida da gente. A igreja de Santa Ana é aquela ali na rótula, né? Ali na área central da Armação, do Pantano do Sul. Legal, legal. Cada igreja tem uma história, cada tem uma santo história. tem uma história. Né? E a gente cresceu, né, com essa história. Com essa tradição ali na Armação do Pantano do Sul, uma das praias mais bonitas. Tem a Praia do Matadeiro, que é uma praia muito bonita. Isso. Ali também tem a Lagoa do Peri, né? A Lagoa do Peri. Tem a Lagoinha do Leste, que é próxima, a Ilha do Campeche. Sim, então, sim. é um entorno muito rico com belezas naturais. Morro das Pedras. Com certeza. Tem muita lenda? Tinha muita lenda na infância ali? Tinha. A minha mãe fala que o meu pai, quando saía de casa, que chegava na Lagoa do Peri, que os cavalos inclinavam, né? Porque as bruxas, isso era muito de madrugada, as bruxas estavam assustando e não era bom ele seguir o caminho. Então, ele voltava. Então, tinha-se muito respeito nessa época, né? Sobre alguns sinais que eram lendas, mas que se levavam muito a sério. Eu também ouvi muito na infância, né? Embora morasse mais aqui na região central, essas histórias todas, elas eram contadas por toda a ilha de Santa Catarina e também no continente, né? E marcam a nossa trajetória. Bom, Roseli, o papo muito bom com você aqui no Café e Prosa, agradecer a sua presença e que a gente possa sempre preservar e incentivar o consumo de cultura, a nossa cultura tradicional. Com certeza, o objetivo é esse, fortalecer cada vez mais, principalmente a cultura popular, as nossas tradições, valorizar os nossos mestres e mestras, fazedores de cultura, para que eles possam passar esses ensinamentos e para que a nossa cultura não se acabe. Para encerrar, te agradecendo pela presença, gostaria que você fizesse mais uma cantoria. Nós vamos fazer uma ratoeira. A ratoeira é uma tradição da ilha de Santa Catarina, só existe aqui, e que muito antigamente eram feitas nos quintais das casas, nos terreiros das casas, para conquistar amigos e principalmente namorados. Então, depois de um dia intenso de trabalho, os moços e moças se reuniam, como não tinha Facebook, Instagram, Tinder, né? Aplicativos para conquistar. Nem ligação telefônica. Nem ligação, nem WhatsApp. Se flertava e se comunicava para conquistar através de versos. E por que ratoeira? Porque o rato... Ratoeira vem de armadilha. De armadilha. Então, se armava através de versos, se fazia uma armadilha através de versos para conquistar alguém. Porque o nosso povo, ele é muito criativo nas expressões, né? Exatamente. É muito criativo. Se a gente pegar o dicionário do Manezinho, tem cada expressão engraçada. E algumas a gente entende, outras a gente tem que perguntar o porquê. Tem que decifrar. Tem que decifrar. Mas é maravilhoso isso, a gente não pode perder nunca. Mesmo a cidade se tornando muito cosmopolita, o que vai avançar ainda mais com o passar do tempo. E a gente tem que passar isso para os nossos familiares e amigos, essa cultura maravilhosa. Mas vamos lá, ratoeira com a Roseli Pereira. Pois então. Chegou a combinar, hein? Ratoeira bem cantada faz chorar, faz padecer.
Também faz um triste amante do seu amor esquecer. Meu galho de malva, meu manjericão, dá 3 pancadinhas no meu coração. Meu galho de malva, meu manjericão, dá 3 pancadinhas no meu coração. Esse é o refrão. Aí a moça ou o moço ia para o meio da roda, aí jogava o verso. Quero a chave do seu coração, quero abrir, quero entrar. Quero ver se dentro dele não há outro em meu lugar. Meu galho de malva, meu manjericão, dá 3 pancadinhas no meu coração. Meu galho de malva, meu manjericão, dá 3 pancadinhas no meu coração. Galho de malva e manjericão, uma simpatia, né, que a gente fala aqui. É. Simpatia que também é herdada da nossa cultura. Exatamente. Que bom, Roseli. Te agradeço, muito obrigado. E vamos ter novas oportunidades para a gente falar da cultura açoriana e da cultura da nossa cidade. Muito obrigada à TV Câmara, ao programa aí, o quadro, né, Café e Prosa, foi uma grande prosa esse dia. Tava prosa, lambisca, como diz o manezinho. Um termo bem popular da ilha, lambisca, rapariga lambisca. Rapariga, é isso aí. É, prosa, inclusive. Prosa, Rapariga prosa. Então, assim, agradecer imensamente, estou sempre à disposição e a TV Câmara também sempre vai poder contar. Muito obrigada. Obrigado, Roseli. Obrigado a você que acompanha a TV Câmara. Esse foi o Café e Prosa e em breve traremos novos convidados para falar mais sobre Florianópolis, a sua história e também tudo que acontece nessa ilha chamada Ilha de Santa Catarina. Até mais!